Ou seja, se a sua mãe tem um olhar de psicopata, fique com medo. Já fica com medo. Porque, sabe? Porque coisa boa não é. Coisa boa não tem. Se a sua mãe for essa pessoa, fique com medo. Se a sua mãe for a Adriana Esteves ou a Renata Sorrá, já fica com medo também. Já fica com medo também. Não, um beijo, Renata Sorrá. Sai de perto das escadas, hein? Pelo amor de Deus. Sai de perto. Aliás, temos escada dessa. Tem uma cena de escada nesse filme que, gente, existe um problema no terror e no suspense que é o rindo de nervoso. Que quando você ri de uma situação, você não tinha que estar rindo, você tinha que estar. Aí acontece a cena, você começa. Ai, desculpa, não era pra eu estar rindo agora, meu Deus, mas eu é exatamente desse jeitinho. É foda. O Fuja, ele é um daqueles filmes que você fala com a tela. Né? Aquele filme que tem esse poder. Ele fala, não. Ah, sim, isso, vai. Tipo, você fica vibrando. Sai daí. Você fica vibrando ao mesmo tempo. Em nenhum momento eu acho que ele não tem esse problema de você chamar o personagem de burro, porque a protagonista é extremamente inteligente, né? Mas a todo momento você fica, não faz isso. Ah, puta, foda. Aí você fica falando meio com a tela, assim, é muito bom isso. E eu assisti ele 2 vezes, eu assisti uma vez sozinho, né, e outra vez para mostrar para Larissa, aliás, um beijo, Larissa, um amor, que deve estar nos assistindo ou não, né, não sei, ela não liga muito. Mas enfim, voltando, ela... já assistiu 2 vezes, e aí, cara, as 2 vezes eu ficava falando, assim, caraca, mano, impressionado, né, com o que tava rolando, o que tava acontecendo. E aí, essa história, ela tem algumas semelhanças com uma história que a gente viu em The Act, né? A série do Hulu também, consequentemente. Né? A série que conta a história ali da Gypsy Rose e da Didi Blanchett. O The Act é uma série que adaptou essa história verdadeira, que ela ficou conhecida mais depois de uma matéria que saiu no BuzzFeed. E logo depois saiu um documentário da HBO chamado Mamãe Morta e Querida, né? Que para quem não sabe é a história dessas duas aí. Para você que tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas vai pra live que você vai ver as imagens. A história da Didi e da Gypsy. Você chegou a assistir The Act, Will? Assisti The Act, aliás, Patrícia Arquette, incrível, impecável nessa série. Eu acho que se você nunca assistiu The Act, aliás, a The Act tá aqui no Brasil sendo distribuído pelo Stars Play, que é um outro serviço de streaming que chegou ao Brasil, muito quietinho, muito tranquilo, assim, umas coisas boas lá também no Stars Play. The Act tá lá, e olha, é uma série que te prende. Então, assim, quando você vai entendendo a história, a forma como a mãe tratava a filha, a crueldade, os remédios que ela dava, o fato... acho que dá pra falar sobre a série, né? O fato dela fazer a menina ter todos os dentes arrancados quando ela leva a menina pro dentista para arrancarem todos os... são níveis de crueldade que você até entende depois as outras reações que a filha vai tendo com relação a ela no decorrer. Não, claro que não justifica, lógico, mas assim, você começa a perceber aquilo dali. E a Patrícia Arquette, ela é tão boa que você fica com raiva dela em vários momentos. Sim. Você fica com pena dela em alguns momentos. Aí você fica com raiva da filha. Aí você fica, sabe? Então, The Act é aquela série que, assim, primeiro de tudo, se você tem algumas questões, assim, sei lá, familiares, né? Não recomendo essa série para você. É uma série que pode gerar alguns gatilhos, pode gerar algumas questões ali, né? Algumas familiaridades que talvez você não goste tanto, mas se você tem que ter um estômago frio para assistir The Act também, né? E principalmente pela Patrícia Arquette, vale muito, muito, muito a pena, cara. Não só a Patrícia Arquette, mas a Joy King também faz um trabalho incrível, também como a Didi. Né? A Patrícia Arquette, ela ganhou prêmios, né, com as atuações dela, por isso que ela é a mais celebrada e tal. Né? Aliás, 2 séries, assim, só abrir um parênteses, 2 séries que você precisa assistir da Patrícia Arquette, The Act e Escape of the Namora. São 2 séries, assim, maravilhosas. São 2 séries... Aqui, porque... séries dirigidas por Ben Stiller, né? Escape of the Namora. Pra quem não sabe, o talento do Ben Stiller aí, incrível. Dirigiu. Eu me lembro que eu quando eu assisti essa série, eu baixei ela para assistir, e aí eu baixei tipo, na maior qualidade, porque o pessoal fala, não, a fotografia dessa série é muito boa, é incrível. E aí assisti ela na melhor qualidade, cara,
foda demais. 7 episódiozinhos, né? Escape Under the Mora. O Dect, eu acho que ele tem 8 episódios, se eu não me engano, ou 7 também. Acho que são E aí 8 vai contar a episódios. história. São 8, né? São 8. E aí vai contar a São 8. história da Didi e da Gypsy, né? Que a Didi, ela sofre de um transtorno mental que chama a Síndrome de Munchausen, ou por procuração, né? Que chama Síndrome de Munchausen por procuração, ou transtorno factício imposto a outrem, que é uma doença mental que foi originalmente descrita lá em 1977 pelo pediatra Roy Meadow como uma espécie de abuso infantil, né? No qual cuidadores, na maioria das vezes as mães, provocam de forma deliberada ou informam falsamente a existência de alguma doença em crianças, como forma de chamarem atenção para si mesmos. Então, tudo que o Will aí descreveu, né? Essa parada dela super proteger a Didi, a Gypsy, né? Didi Blanchard, que é a mãe, e a Gypsy. Então, ela meio que super protegia a filha. Quando ela tem imagens na série que ela abre o armário e tem inúmeros remédios dentro, e ela medicava a filha, que é mais ou menos a história que a Lady Run, né? É praticamente a mesma história, só o desenrolar da história que é diferente. E ela medicava, sim, ela medicava a filha, e Exato. ela fazia maus tratos quando ela sabia que a filha estava, de certa forma, descobrindo que ela não tinha doença nenhuma, que todas as doenças eram impostas por remédios. Ela, de certa forma, castigava a filha, né? Como eu falou, arrancava todos os dentes da filha. E o foda é que foi uma história realmente verdadeira, né? Como eu falei. Um documentário da HBO, Mamãe Morta Querida, que mostra todos os detalhes. E aí a série foi adaptada para o Hulu também, pelo Hulu também, né? Tanto que quando saiu o filme, a premissa do filme, as pessoas falavam, é imitação de The Act e tal. E a primeira coisa que quando eu vi o filme, eu pensei, putz, é praticamente a mesma história de The Act. E aí vem aquela parada da linha tênue, né? Que, tipo assim, existem os extremos, que foi o que rolou aí com a Didi, com a Gypsy, e existem o lance da mãe superprotetora, né? Tipo, a linha tênue. Ou é muito extremo, ou é bem básico. Tipo, quando você vê uma mãe superprotegendo o filho, já fica, eu já fico meio desconfiado, assim, eu falo, não sei, porque, tipo assim, não sou pai e não tenho filhos, então não tenho como saber. Mas a superproteção eu acho problemática. Sabe? A superproteção é uma coisa assim, que a gente percebe muitas vezes nos outros. Assim. A gente, com certeza, todo mundo já teve algum amigo de escola, alguma coisa, que a mãe, sei lá, não deixava ele sair pra rua, porque, tipo assim, se ele sair, ele ia se sujar, ia pegar alguma coisa e não podia brincar. Né? Tipo isso, assim. Sempre tinha uma galera assim, né? Que é um nível mais, assim, básico ali da proteção e tal, enfim, né? Mas o que a gente vê, assim, principalmente, acho que The Act, ela é muito mais, até porque é uma série, então você tem tempo para construir isso, né, diferente do Fuja, né, e aí já começam as diferenças, porque em The Act, né, a Didi, ela faz tudo aquilo e ela precisa enganar médico, familiar, vizinho, todo, então, assim, existe uma comunidade em volta dela que ela não foi capaz de meio que esconder. Não é a mesma coisa que a Diane. A Diane, ela consegue meio que isolar, né, a Chloe. Ela isola a Chloe dentro daquela casa, né? Não, você vai ficar aqui, né, até pelas condições físicas dela mesmo também. Quer dizer, impostas a ela, né? As condições impostas a ela. A gente vai falar mais adiante. Então, assim, já tem essa diferença muito grande, né? Existe uma super proteção, e aí uma proteção voltada para que as pessoas às vezes sintam pena e dó e façam alguma coisa, que era o que muitas vezes em Dect acontecia, né? Ah, tadinha dela, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, coitada dessa menina sofredora, né? Sem saber que a mãe arquitetava tudo aquilo, né? E já em Fuja a gente tem uma outra personagem que é realmente, não, ninguém vai tocar na minha filha é importantíssima para mim, né? Ninguém mexe no meu anjo, né? Ninguém toca aqui no meu. Vocês não são dignos de falar nem comigo nem com meu anjo. Um beijo, Xuxa. Então, assim, é praticamente isso que a gente, né? Eu trago umas referências muito boas, assim, as referências que o jovem não entende. O jovem hoje não entende essas referências. Um beijo, jovens. Beijo, jovens.